Tanto que depois a gente tem a energia do quê? O eremita. Então é como se, a partir dessa desconstrução que acontece, vocês se voltassem muito para si. E olha que bonita aqui. Ela tá num espaço isolado, tá? E ali, ou é uma janela ou é um espelho que ela tá olhando. E eu acho muito bonita essa carta, porque o eremita fala muito sobre essa questão do olhar para si. Então eu olho para as minhas coisas, eu olho para as minhas vontades, eu me revisito para me entender melhor. Olá, Aquário, tudo bem? Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarô. Para essa semana, o que a gente vai ver aqui é sobre romance, amor. Tudo o que for necessário para você saber, trazendo direcionamento e clareza para esse momento e para essa área de vida, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações no sininho para não perder nada do que eu for postar aqui no canal. Inclusive, já deixa o seu like, assim a comunidade começa a crescer. Minha agenda de leituras está aberta e eu, inclusive, tenho um site, gato, olha só. Tá na descrição do vídeo, lá você consegue acessar e ver como funciona tudo. Como funcionam as leituras, como que é feita a entrega e todos os valores. Tenho certeza que vai ter alguma coisa lá que vai caber no seu momento. Lembrando, se a energia daqui da mesa não ressoar com o seu momento agora, solta para o universo, tá tudo bem. Veja os outros signos fortes no seu mapa, como ascendente, lua, Vênus, tá bom? Sem mais delongas, bora lá? Aquário, como que vai funcionar a leitura de hoje? Então, eu vou usar 4 baralhos, 2 de tarô e 2 de oráculo. O primeiro de oráculo que a gente vai usar é esse daqui, ó. O Prisma Oracle. Gosto muito. O primeiro de tarô, que vai compor a linha principal, o Mystic Mondays. O segundo de tarô, porque eu gosto de fazer clarificação e confirmação, ou seja, assim eu trago o máximo possível da mensagem que você precisa receber, vai ser esse daqui, Black Tarot. Adoro a arte dele. E aí, por fim, para a gente fechar com chave de ouro a leitura, o último oráculo vai ser o Rainbow Brainskull. Então, bora lá. Vamos começar com Prisma Oracle, com 3 cartas para energia inicial com relação ao amor para Aquário. Então, 3 cartas iniciais para Aquário, por favor. O que a gente tem de início aqui para Aquário? Gente, eu peço desculpa, inclusive até por isso que eu demorei para postar os outros vídeos, porque eu fiz uma mudança. Então, aonde eu tô morando agora, tem cachorro do vizinho, passa avião, então eu não tenho controle sobre isso na questão desses barulhos, apesar de que eu tô usando um microfoninho que é para conseguir reduzir o ruído. Se por acaso ficar difícil o entendimento em algum momento, vocês comentam para mim que aí eu vou pensando em formas melhores de fazer a gravação dos vídeos, tá? Mas bora lá. Primeira carta para Aquário. Força. Gostei. Depois a gente tem Balance. Equilíbrio. E aí a gente tem Magic. Toda vez que cai essa carta eu lembro daquela música. Oh, 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 it's magic. You know. Muito bom. Eu gostei. Achei legal. Então assim, força. Tá vendo, inclusive, como é representado por um pilar? Então a gente está falando aqui de, se não uma posição que você tenha dentro da relação, e de novo, gente, adapta para a sua realidade, tá? Então, seja você solteiro, conhecendo uma pessoa, já dentro de um relacionamento mais sério, dentro de triângulos amorosos, enfim, o que faz sentido para você. A gente está falando de uma força, de uma estrutura aqui, sabe? Que dá realmente o sustento para dentro dessa relação. E que vem de uma forma equilibrada, ou que é necessário que se tenha esse equilíbrio. Porque se você for ver, o círculo que a gente tem... Ai, gente, quebrei essa unha aqui, ainda tá feio, mas usar outro dedo vai ficar estranho. Mas se você for ver o círculo aqui, ele não tá bem em equilíbrio com o resto, né? Então, assim, talvez a estrutura dessa relação tá precisando dar uma olhada no equilíbrio que tá ali. Será que uma pessoa tá sustentando mais do que a outra? Como que tá a troca dentro disso? E o Magic? O Magic, eu acredito que aqui tenha muito a ver com a força e a potência da relação, sabe? Às vezes a gente não consegue nem explicar a conexão que a gente tem com aquela pessoa, ou daquela relação, assim, sabe? É tipo, é uma parada assim que parece até de outro mundo.
de tanta magia, conexão e sincronicidade, sabe? Interessante. Mas vamos aprofundar com o tarô? Então, o que a gente precisa saber aqui para Aquário? Complementa para mim, por favor, essa energia inicial para Aquário. Eita, aqui não vem? Aí. Primeira carta, a gente tem Rei de Espadas. Tá? Depois a gente tem Princesa de Paus, que equivale à mesma coisa que Valete ou Pajem, tá bom? Depois a gente tem 2 de Copas. Inclusive, caiu na mesma posição para Virgem. Se você tiver Virgem no mapa, convido a dar uma olhada na leitura. O Dependurado. Rei de Copas. A gente tem o Rei de Espadas e o Rei de Copas. O Eremita. Também caiu para Virgem. E fundo do baralho, 8 de ouros. Também caiu para Virgem. E olha, gente, que eu embaralho bastante, tá? Embaralho bastante, exatamente para não ter esse tipo de problema. De ficar viciada as cartas. Mas vamos já fazer a clarificação? Então, clarifica, confirma e ou expande, por favor. Rei de Espadas, Princesa de Paus, 2 de Copas, o Dependurado, Rei de Copas, o Eremita e 8 de Ouros, por favor. Clarifica, confirma e ou expande. Então, embaixo do Rei de Espadas, a gente tem 9 de Copas. Embaixo da Princesa de Paus, a gente tem 2 de Paus. Embaixo do 2 de Copas, a gente tem As de Paus. Embaixo do Dependurado, a gente tem 5 de Espadas. Faz um pouco de sentido, né? Embaixo do Rei de Copas, a gente tem a Torre. Desconstruções. Embaixo do Eremita, a gente tem 3 de Copas. E fundo do deck, embaixo do 8 de Ouros, a gente tem Rei de Paus. Nossa, quanta energia de rei aqui! E ainda mais que a gente tem um 3 de copas. Bom, vamos lá. A energia inicial, como eu falei, a questão da força, do equilíbrio e da mágica. Então, pode até ser que você esteja vivenciando, de novo, adaptar de acordo com a sua situação, tá? Pode até ser que você se veja num entremeio, porque 3 de copas vai falar sobre relações que estão muito no início, sim, mas também a gente fala de triângulos amorosos, né? E a gente tem 3 reis aqui, 3 de espadas, Rei de Espadas, Rei de Copas e Rei de Paus. Então, pode ser que essa questão da força, da balança e do mágico esteja relacionada à força de cada uma dessas pessoas. Me conta aí nos comentários se está fazendo sentido. Por quê? Rei de Espadas. O Rei de Espadas é aquele bem mais lógico, racional mesmo, sabe? Ele não fica floreando as coisas. Ele é uma pessoa que vai passar segurança no sentido de o que é necessário ser feito, eu vou fazer e é isso. É tipo 2 mais 2 é igual a 4, sabe? Tanto que às vezes ele pode até ser visto como um pouco frio emocionalmente, como é o caso de Aquário, inclusive, né? Exatamente porque se orienta pela lógica. E vocês são assim também. Ainda que extremamente criativos, vocês têm uma visão de criação das coisas, assim, até para um coletivo que às vezes as outras pessoas não conseguem entender, né? Só que embaixo desse rei de espadas, a gente tem um 9 de copas, que fala sobre autossuficiência emocional. Ou seja, essa figura aqui, esse rei de espadas, se não for você e for uma outra pessoa, lembrando que carta não vê gênero, tá? Então pode ser uma mulher, só na ideia da energia da carta. Então essa questão do rei de espadas ser uma pessoa bem mais racional, não fica floreando as coisas, pode ser uma mulher, tá? Seja como for, a energia desse rei de espadas aqui, essa racionalidade, essa segurança do que é necessário fazer e tal, isso traz
não chega a ser completude emocional porque não é um 10, né? Mas é quase isso. Então traz uma satisfação emocional muito grande, muito boa, sabe? Talvez até essa pessoa seja uma pessoa de uma autossuficiência emocional, assim, de saber o que quer, de saber como se relaciona, de não fazer joguinhos, exatamente porque é muito racional, é tipo, é isso aqui, entende? E aí a gente tem Princesa de Paus, que a gente tá falando então sobre convites, inícios, situações que vão tomando forma, assim, né? Porque a princesa, ela é a mais jovial da carta das cortes, né? Então a gente tem a princesa, a gente tem o cavaleiro, a rainha e o rei. E ela é a mais baby do grupo. Então ela tá começando a colocar a mão na massa para as coisas. Só que veja que interessante, é Paus. Paus está ligado ao elemento fogo, então a gente está falando da possibilidade de criar coisas aqui. Então convites, situações que vêm, que você consegue começar a manifestar essa criação, sabe? De impulso, inclusive, porque fogo também fala muito sobre isso. E é interessante que embaixo dela eu tenho 2 de Paus, que fala sobre escolha. Então eu tenho 2 possibilidades que estão à minha frente ali, né? E talvez até esse rei de espadas seja você, ok? Por pensar nessa questão do elemento ar, que o aquário é elemento ar, né? Então, quando a gente tá pensando no naipe de espadas, a gente relaciona o elemento ar e aí os signos que se relacionam, Gêmeos, Libra e Aquário. E aí essa princesa de paus aqui, embaixo com 2 de paus, a gente tá falando sobre uma escolha. E é uma escolha que não é necessariamente uma coisa negativa, assim, mas é tipo, eu tenho 2 caminhos. E não precisa ser necessariamente 2, tá? Mas é por ser 2 de pausa aqui, mas eu tenho 2 caminhos. E aí, eu tô olhando para cada uma das possibilidades e pensando que dentro dessas possibilidades, eu tenho a capacidade de manifestação e de criação de coisas muito bacanas, que vai trazer movimento, que vai trazer progresso, sabe? Tanto que depois eu tenho 2 de copas, e 2 de copas vai falar sobre o quê? Reciprocidade. 2 de copas é a relação recíproca, e não no sentido em que ambas as partes vão entregar de forma igual, tá? Eu vou até usar o mesmo exemplo que eu trouxe no vídeo de Virgem, que eu falei assim, vamos dizer que eu moro junto com alguém, tá? E aí eu, Mandrisa, estou muito ocupada com o trabalho, estou passando por uma fase lá no trabalho em que eu tô cheia de demanda, cheia de coisa para fazer, e aí eu não consigo dividir as tarefas de casa com a pessoa com quem eu moro. E a pessoa, uma parceira ou parceira, olha para isso, é óbvio, olha para isso e pensa, pô, a Mandrisa tá muito sobrecarregada com o trabalho porque é uma fase agora que a empresa tá passando. Então, não é que ela tá deixando as coisas para mim, é porque ela não tá conseguindo agora porque muito da energia dela tá sendo solicitada ali no trabalho. Então, eu vou fazer um pouco mais das coisas aqui de casa porque ela tá sobrecarregada no outro lado. E eu sei que, eventualmente, se isso acontecer comigo, ela também vai entender e aí a gente inverte os papéis. Isso é reciprocidade, ok? Então não é uma questão de entregar 50, 50, 100, 100, entende? É a gente se adaptando de acordo com as situações da vida. Porque, enfim, a vida não é preto no branco, né? Então não é uma questão só de sim e não, existe uma complexidade nisso. E o 2 de copas vai falar exatamente de relações que são recíprocas. Veja, as figuras aqui, elas são representadas por cores diferentes. Ou seja, mesmo que elas possam ser opostas, elas ainda assim estão ali tendo uma troca de forma recíproca. A maneira como elas estão brindando, a troca que entra a questão da energia entre elas em cima da cabeça, entende? É nesse sentido. E embaixo eu tenho o As de Paus. Então veja, eu tenho uma sequência de Princesa de Paus com 2 de Paus, então eu tô falando de início e o As junto com a princesa, com certeza, eu tô falando de uma nova possibilidade aqui de criação, de expansão, de movimento, tá? E isso vem a partir de uma escolha. E uma escolha em que eu tô olhando, então se você tá aí entre contatinhos, o que você provavelmente está fazendo é olhando para as opções que você tem e você está considerando, e se não tiver, tenha que considerar, por favor, a questão da troca. Se é recíproca nessas relações que você tem de opção aí, ok? Porque é isso que vai ajudar a manifestar esse age paus. Um início de progresso mesmo, assim, de criação, de coisas legais, tá? Só que, ao mesmo tempo, bem assim no meio da energia, a gente tem o quê? O dependurado, que fala sobre o sentimento de estar estagnado,
de sentir que tá presa, que tá preso, tá? E embaixo eu tenho 5 de espadas, que vai falar sobre, às vezes, algumas batalhas, seja eu tendo ganhado batalha ou não, e batalha no sentido, assim, situações desafiadoras que eu tenho na vida, sabe? Às vezes até dentro de um relacionamento. Sabe quando a gente tem aqueles momentos de discussão dentro da relação? E que aí meio que, beleza, a gente deu por encerrado esse assunto, mas eu fico com o sentimento de que a gente não se resolveu e que alguma coisa se perdeu no meio do caminho? Essa é a energia dos 5 de espadas. Então, parece que você está se sentindo estagnado quanto a isso, estagnada, né? Só que uma coisa positiva do dependurado, e ó, um arcano maior, então a energia está muito forte aqui, é o quê? Como ele está preso, aqui ela, né? Ela está presa de uma forma diferente, então ela está de cabeça para baixo, isso quer dizer o quê? Que ela tem a possibilidade de olhar para a situação por um outro ponto de vista, ok? Então, mesmo que ela esteja se sentindo estagnada e presa, como ela tá de cabeça para baixo, não tá de cabeça para cima como geralmente ficaria, então quer dizer que ela tem a possibilidade de olhar para as coisas de um outro jeito. E aí, quem sabe, resolver e entender todas essas tretas, essas discussões, essas espadas aqui que ficaram no meio do caminho, e esse sabor meio amargo, mesmo que tenha dado por vencido ou finalizado certas questões, mas que ainda, sabe? Como se ficassem uns fantasminhas do passado, algo não foi completamente resolvido. E aí a gente tem um rei de copas, que é aquele rei, assim, oposição a esse rei de espadas, né? O rei de copas, a gente tá falando de alguém que tem muita emoção, muita emoção. Ele é o que mais sente do naipe. E ao mesmo tempo, ele às vezes tem dificuldade em dividir esse sentimento, porque ele não vai dividir com qualquer pessoa. Ele entende a intensidade emocional dele, mas ele também não vai abrir isso para qualquer pessoa. Mas é uma pessoa assim que, quando se abre, você sabe que você pode contar muito com ele. E que ele tá ali real, oficial, por sentimentos verdadeiros, não por jogo. Só que embaixo dele, a gente tem a torre. E a torre, a gente tá falando sobre desconstrução. Aquilo que a gente achava que tinha uma estrutura sólida e forte, na verdade não, cai por terra. As pessoas, inclusive, têm muito receio da torre, exatamente porque a gente fala, às vezes, de uma virada de vida de 180, assim, tipo, as coisas acabam mudando, virando. E aí a gente tem muito receio, porque, né, ficar passando, às vezes, por muitas mudanças acaba sendo cansativo, porque vai pedir da gente novas posturas, nova forma de pensar sobre as coisas, lidar com reinícios, né, mas isso já meio que tá vindo, né, porque a gente tem esse ar de pausa, a gente tem essa princesa de paus também. Então, aqui nos seus caminhos, Aquário, a gente já tá vendo energia de início e reinício. E isso vem muito a partir de uma escolha, e de uma escolha que não é 2 de espadas, é 2 de paus. Então a gente tá falando de escolhas que vão colocar as coisas em movimento. Então, essa desconstrução aqui pode ser com relação a essa figura do rei de copas, que não dá certo, e aí cai por terra aquilo que você achava que era, não é? É possível. Como também uma transformação. Então, aquilo ali, da forma como a gente estava construindo, e que estava gerando esses empecilhos, que estava gerando esse sentimento de estagnação, uma vez que é revisitado, eu desconstruo, eu corto. Porque, gente, para dar espaço para o novo, e para o novo aqui, também às vezes é uma nova fase dentro da relação, tá? Não precisa necessariamente ser a ruptura. Pode ser, Mandrisa? Pode, claro que pode. Não vou dizer que não. Mas pode ser sobre a finalização, a desconstrução de uma maneira como a relação estava sendo feita, ok? Tanto que depois a gente tem a energia do quê? O eremita. Então é como se, a partir dessa desconstrução que acontece, vocês se voltassem muito para si. E olha que bonita aqui. Ela tá num espaço isolado, tá? E ali, ou é uma janela ou é um espelho que ela tá olhando. E eu acho muito bonita essa carta, porque o eremita fala muito sobre essa questão do olhar para si. Então eu olho para as minhas coisas, eu olho para as minhas vontades, eu me revisito para me entender melhor. Para entender quais são os meus limites, para entender o que é importante para mim, tá? Tanto que embaixo eu tenho o quê? 3 de copas. Talvez até se você já estiver passando por uma situação de triangulação, você tá se olhando para pensar, tá, quem sou eu aqui na fila do pão?
Quem sou eu aqui dentro dessa triangulação? Ou até dentro dessa relação que era meio nova demais, porque o 3 de copas é uma relação nova, ainda tá bem no início, assim, sabe? Eu tenho a questão da troca, que precisa ser recíproca, 2 de copas, mas é meio assim, tipo, as pessoas se conhecendo, aquela fase do flerte, de tudo é gostoso e tudo mais, e o 3 de copas está acompanhando isso. Só que ainda não é uma grande estrutura como, por exemplo, um 9 de copas. Entende? Então, esse 3 de copas aqui embaixo do eremita pode ser muito você olhando para essas opções, olhando para essas pessoas, para essas relações que você tem de opção, de possibilidade, e olhando e falando, tá, como que eu fico nisso? Quem sou eu aqui dentro? Tanto que no fundo do deck, que eu gosto muito de tirar a última carta ali, porque para mim são cartas que acabam clarificando, ou seja, aquilo que estava oculto, mas que complementa a linha do que a gente está vendo, né? A gente tem 8 de ouros. E olha que bonitinho. Cada disco tem um desenho específico. O 8 de ouros a gente está falando de trabalho diligente. E o poder da criatividade que vocês têm muito. Mas assim, cada coisinha tem o seu momento, o seu tempo, o seu espaço. Então, dentro da relação amorosa, eu vou entender o momento de troca, eu vou entender o momento do que é do outro, do que é meu, do que é em conjunto, entendem? No sentido de eu dou atenção e eu vou construindo isso aos poucos. Ainda mais, e eu falei isso também em Virgem, a gente hoje em dia tem muita questão da pressa, né? Tudo a gente quer rápido, a gente assiste vídeo no 2.0, a gente quer tudo muito rápido. Só que 8 de ouros a gente está falando do elemento terra. E terra a gente está falando do quê? Quando eu vou plantar alguma coisa, eu tenho que preparar a terra. Aí eu vou semear, aí eu vou cultivar. Nesse cultivar, eu posso aguar demais essa terra, essa plantinha e matar ela, aguada. Aí vai lá eu de novo fazer, desde o início. Aí às vezes, beleza, já tá indo bem, já aprendi o quanto que eu preciso regar. Só que daí tem uma geada, matou a plantinha, ô, lá vou eu de novo fazer. Só que aí eu aprendi, então eu já consigo saber o quanto eu tenho que regar, eu já sei como proteger da geada, entende? Só que é um processo, isso leva tempo. Então, relação aqui leva tempo e precisa de cuidado e precisa desse trabalho manual, entende? Não dá para simplesmente querer colocar dentro de um padrão e, sabe, alta produção, assim. Porque quando a gente está se relacionando com o outro, existe todo um detalhe, toda uma construção que a gente faz junto. E embaixo desse 8 de ouros, eu tenho o rei de paus, que é aquele do borogodó. É aquele, assim, que, meu Deus, inspira, sabe? Que... Sabe aquela pessoa que a gente pode ficar escutando, a pessoa falar de uma receita de bolo que a gente fica, fala mais. Porque o que essa pessoa fala é muito gostoso de ouvir. Tipo, essa pessoa, ela tem uma presença, ela envolve, é seduzente. Eu digo, inclusive, que o Rei de Paus, pra mim, é o Wagner Moura. É muito Wagner Moura. Então, o Rei de Paus é muito isso. Mas tem uma questão negativa, né? Que é, às vezes, dele ser muito do impulso, deixa a vida me levar e fazer as coisas, assim, e acabar não tendo uma consistência. Então, pensando que a gente tem 3 figuras de rei aqui, eu acho que se não forem 3 pessoas, é muito você, como rei de espadas, tá? Já sabendo como você se sente, já tendo a noção do que te nutre emocionalmente, e aí se envolvendo aqui, e por isso, o porquê dessa triangulação, com essas 2 figuras, um rei de copas com um rei de paus. E esse rei de copas tendo a possibilidade, então, de desconstrução, mas com o rei de paus tendo a possibilidade de construir as coisas com o tempo. E aí vai de você, né, a sua escolha do que faz mais sentido para si e do que você quer, daquilo que você quer faz sentido. E aí que a gente tem a questão entre força, equilíbrio e o que é mágico. Porque às vezes, e olha, eu sou canceriana, tá? Eu posso dizer, eu tenho um local de fala. Porque eu sei que quando a gente que é do elemento de água, signo de água, a gente sabe ser muito romântico, a gente sabe ser muito fofinho. E às vezes isso tudo traz todo um sentimento de mágica, de ai, sabe? Era tudo que eu queria ouvir e tal. E às vezes, aqui, com o rei de paus, pode trazer um pouco nessa ideia da balança para essa tua força que você tenha,
mentalmente, sabe? Então, me parece que esses reis aqui tem muito a ver com isso, tipo, ou traz uma coisa assim, muito mágica, muito especial, muito uau, ou também uma questão de balança, de equilíbrio para as tuas coisas, para a forma como você se relaciona, para aquilo que você quer, para aquilo que você entende dentro da relação. Faz sentido? Vamos então agora para as cartinhas finais com Rainbow Brimstone, último oráculo. O que a gente tem para Aquário, por favor? Clarifica, confirma e ou expande essas cartas. Me conta aí nos comentários se fez sentido, se tá ajudando, se a explicação tá boa. Vamos lá, Aquário. Primeira cartinha que a gente tem, One Thing at a Time. Uma coisa de cada vez. E, ó, isso daqui tem muito a ver com a questão do equilíbrio. Como também, ao mesmo tempo, o saber do tempo das coisas. Eu ir com calma, eu construir de pouquinho em pouquinho. Então, uma coisa de cada vez. Eu tenho uma estante cheia de livros, mas eu vou conseguir ler tudo ao mesmo tempo? Tá, algumas pessoas sim, mas não é sobre isso. Eu aproveitar cada livro. É exatamente isso, eu aproveitar cada leitura que eu tô fazendo. De novo, aquilo que eu tinha acabado de falar sobre as pessoas quererem tudo muito rápido. Então, eu preciso estar lendo 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Mas o quanto você está aproveitando de fato essa leitura? O quanto você está se envolvendo com essa história? Ó a triangulação aqui que eu tô falando. O que mais que a gente tem para Aquário? Yeah, I guess I do stuff, but I don't feel like I actually think yet. Sim, eu acho que eu faço as coisas, mas eu não sinto ainda elas especificamente. Então eu faço, mas eu não sinto. Eu vou até pegar o livrinho, que essa é a primeira vez que caiu aqui. Cadê? Quero ver o que mais que ele traz pra gente. 70. Se você se sente completamente formado, ou seja, completamente feita assim, será que o jogo acabou? Ou seja, será que você chegou no ponto final? Muito das grandes dificuldades que isso vem com o síndrome de impostor. Enquanto amadores estão tentando trabalhar com confiança. Então, assim, tipo, é como se você sentisse que você tá plenamente formado, né? E aí é tipo, beleza, não tenho mais o que desenvolver, não tenho mais o que fazer. Não tenho mais, sabe, já cheguei lá no ponto final. Só que aí, ao mesmo tempo, com essa questão de síndrome do impostor, é tipo, sou boa o suficiente? Cheguei então já lá? Enquanto você olha para pessoas assim que você vê que às vezes nem tem tanta capacidade, ou nem, sabe? Mas elas trabalham com confiança. Então, mesmo você sabendo que você chegou até lá, que você tem toda uma experiência, que você tem todo um jeito de pensar, pelas suas relações passadas, pela forma como você está se desenvolvendo sozinho, ainda assim você vai falar assim, ai, não sei se isso daqui tá completamente bom. Tome isso como um bom sinal de que você não se sente realmente completo ainda, tá? Tipo, saia dessa ideia de que assim, eu já sei tudo, ok? Isso provavelmente significa que você tá no caminho, ok? Então, sim, eu acho que eu faço as coisas, mas eu não sinto uma coisa feita ainda. Tipo, ele tá em pedaços, assim, é como se a armadura dele não tivesse completamente feita, né? Então, você já faz coisas, você sente que você já se desenvolveu bastante, e às vezes isso pode dar essa síndrome do impostor de não sei se isso daqui é o suficiente, mas, quantas pessoas que, mesmo sem ter muita certeza, elas agem com confiança. Então, se você tá tendo noção, consciência do seu processo de desenvolvimento, por que você não vai celebrar isso? Por que você não vai, tipo, tá, uma coisinha de cada vez? Por que você precisa estar pronto de uma vez completa? Sabe? Às vezes a gente gostaria muito de, primeiro eu quero resolver tal coisa na minha vida para daí me lançar para outra. Só que a vida acontece ao mesmo tempo. Faz sentido? E Word Maker is only job in the final future. Criação de mundo é só um trabalho
no futuro final. Então você está no processo. Olha aqui, ó, você está criando, você está fazendo. Ai, mania de perfeição aqui. Então assim, tome o seu tempo, entenda. E isso até inclusive faz muito sentido. Essa força, às vezes rigidez que você pode ter de querer já dar nome completo aos bois, de falar assim, é isso aqui e tal. Não, porque a construção do negócio. Calma, você tem a força para conseguir fazer isso, mas precisa fazer em equilíbrio. Uma coisa de cada vez. A grande mágica, inclusive, disso tudo, tá aqui, ó. Nesse processinho de aproveitar as coisas, aos poucos. E nisso aproveitar a construção de uma relação que vai fazer todo sentido para você. Que vai realmente ser recíproco. Que você vai parar de ficar se sentindo estagnado, onde tem treta, sabe? Discussão, em que você vai conseguir olhar para esses inícios e reinícios de possibilidade de criação que estão alinhados com quem você é e com o que você merece. Tá bom? Aquário, era isso que eu tinha para você. Espero que tenha feito sentido. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do que eu for postar aqui. E deixar o seu like também, né? Que isso é importante. Lembrando que a agenda tá aberta. O link do meu site está na descrição do vídeo. E é isso. A gente se vê até mais. Até o próximo vídeo.